Tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o Vale a Pena, que todas as sextas-feiras, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube, relembra a carreira dos grandes nomes aqui do cenário da nossa TV, né? Especialmente atores e atrizes, né? Antes de nós começarmos aqui o nosso programa de hoje, eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no nosso canal e também ative as notificações. Assim, todos os conteúdos que nós trouxermos para você, quando eles entrarem no ar, você fica avisado, você é notificado, não é? E também eu relembro que você pode acompanhar os nossos conteúdos do Grupo Observatório na sua plataforma digital de áudio preferida, não é? Nas sextas nós temos aqui no canal o Vale a Pena, nos fins de semana o Olhar Latino com o Cadu Safner, a qualquer dia, conforme a coisa esquenta, lá no BBB, o Observatório BBB, e às segundas o Em Memória, terças-feiras Por Onde Anda, quartas Curiosidades da TV e às quintas, como não poderia deixar de ser, e já é uma tradição nossa aqui, não é? O TBT da TV. Nesta semana o Vale a Pena homenageia um ator que já está fazendo o papel de avô, inclusive numa novela atual, né? Salve-se Quem Puder. Mas acompanhamos há muito tempo, desde crianças, né? Várias gerações têm em Otávio Augusto uma presença muito familiar em diversas telenovelas, fora trabalhos de outros gêneros. Vale a Pena desta semana é sobre ele. Otávio Augusto é realmente Otávio Augusto. Otávio Augusto de Azevedo Souza, nascido em janeiro de 1945, no dia 30, mais precisamente, na cidade paulista de São Manuel, que, se eu não me engano, é na região de Botucatu, aqui no interior do estado, né? Portanto, ele tem hoje, recém-completados, 76 anos de idade, né? Otávio Augusto iniciou a sua carreira na década de 60, em termos de atuação, não é? Mas antes disso ele já trabalhava no rádio, inclusive como radioator, né? E também foi locutor de um programa chamado Despertador, no qual ele recebeu inclusive os então astros em ascensão da Jovem Guarda, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia, Martinha, enfim, não é? Em São Manuel, ele viveu até os 15 anos, que foi quando ele se mudou dessa cidade do interior para São Paulo, né? A sua mãe era uma empregada doméstica e não tinha tempo para cuidar dele, né? Naquele tempo havia muito mais as empregadas que moram nas casas dos patrões, etc. Então Otávio Augusto foi criado basicamente pelos seus avós, né? E quando veio morar em São Paulo, em 1959 para 60, ali com 15 anos de idade, ele começou a trabalhar, arrumou um emprego numa corretora de seguros. E um colega seu da corretora de seguros o indicou para fazer um teste numa empresa de dublagem, de sonorização de material para cinema e televisão, que era a Odil Fonobrasil, né? A partir daí, ele começou a trabalhar com locução, né? Com dublagem também, salvo erro meu, né? E nos anos 60, depois dessa experiência no rádio e também na Rádio São Paulo, né, onde ele participou, entre outras radionovelas, de Jerônimo, Herói do Sertão, ele também trabalhou na Rádio Record e foi ali colega de Adoniran Barbosa no programa História das Malocas, que havia nessa época, e estamos falando dos anos 60, né? E também por causa dessa convivência, já que a Rádio Record e a Rádio São Paulo faziam parte de um mesmo grupo de empresas, né, da família Machado de Carvalho, o Otávio Augusto estreou na televisão fazendo telenovelas na TV Record, né, uma novela chamada Turbilhão, que é de 1965. E até o começo dos anos 70, atuou muito pouco nesse gênero que o consagraria tanto junto ao público, né? No ano seguinte, 66, fez uma novela na TV Excelsior, Anjo Marcado, de Ivani Ribeiro. Em 67, esteve na primeira novela da TV Bandeirantes, que foi Os Miseráveis, escrita por Walter Negrão e Chico de Assis, né? A partir da obra de Vitor Hugo. E também participou de Tempo de Viver na TV Tupi, uma produção da TV Tupi do Rio, que em São Paulo foi exibida na TV Gazeta em 72, né? E em 69, na mesma TV Tupi, com gravações em São Paulo, ele fez Superplá, de Braulio Pedroso. Tempo de Viver é uma produção liderada por Jesse Valadão, né? E que tinha texto de Péricles Leal, um dos pioneiros da nossa TV, inclusive, né?
Nesse meio tempo em que a sua dedicação à televisão não era tão grande quanto viria a ser nos anos posteriores, Otávio Augusto esteve muito envolvido com o teatro, né? Ele fez parte do grupo do Teatro de Arena e esteve presente em montagens históricas como duas de textos de Bertolt Brecht, né? Na Selva das Cidades e Galileu Galilei, além de uma de Oswald de Andrade, O Rei da Vela. Né? E entre essas peças, né, entre muitos outros trabalhos no teatro, ele também participou de uma que lhe premiou bastante, que foi o Suburbano Coração, de Naum Alves de Souza, a Ópera do Malandro, de Chico Buarque, entre diversos outros trabalhos com grandes nomes dos atores e da direção dos nossos palcos. Né? Também, junto com a atuação em televisão e em teatro, nos anos 70, ele iniciou uma larga carreira em filmes, né? São cerca de 70, mais até. E entre eles nós podemos destacar Central do Brasil, né? Boleiros, A Guerra dos Pelados, que é um filme de Silvio Bach, O Capitão Bandeira contra o Doutor Moura Brasil, um filme de Antônio Calmon, com quem ele trabalharia depois na televisão também, né? E diversas outras atuações, também Mar de Rosas, um filme da Ana Carolina. São muitos, né? Como eu disse, mais de 70. Pois bem, Otávio Augusto chegou à TV Globo em 1972, participando de um programa do ciclo Comédia Especial, chamado Amor à Brasileira, que foi protagonizado por Marília Pêra. Né? E no ano seguinte, esteve no elenco da sua primeira novela nessa emissora, que foi Os Ossos do Barão, de Jorge Andrade. Né? O primeiro papel de fôlego que começou a tornar Otávio Augusto mais popular junto ao público de novelas foi Horácio Bastos, na novela de Lauro César Muniz, Escalada. Fizemos um TBT da TV sobre ela, não faz muito, procure aqui que você vai encontrar. Né? Horácio Bastos era um jornalista, né, que fica muito amigo do nosso protagonista, o Antônio Dias, que é o Tarcísio Meira, e tem uma ascensão muito grande junto ao espectro político, se torna um deputado bastante destacado no decorrer da história, enquanto o Antônio também tem êxito na vida, especialmente depois que se envolve com a construção de Brasília, através da empresa do senhor Valério Facchini, que era o Sérgio Brito. Né? Depois de Escalada, Otávio Augusto participou de outras novelas, como O Grito, né? Ele fez uma participação nessa novela do Jorge Andrade, como o Henrique, o falecido esposo da Dona Marta, que era a Glória Menezes, né? De quem ela se lembrava. Havia cenas do Henrique aparecendo em flashback, né? E ela era uma viúva que tinha um filho doente, que gritava à noite, e esses gritos causavam uma celeuma entre os moradores do edifício Paraíso, onde ela morava. Não é? Fizemos recentemente também um TBT da TV sobre essa histórica novela que é O Grito. Confira se você não conferiu, ou reveja, por que não? Né? E na segunda metade dos anos 70 há um pequeno hiato na participação do ator em novelas, mas ele voltaria com tudo em 80, né, 80 para 81, como Fábio em Coração Alado, de Janete Claire, e logo em seguida emendou a novela do mesmo horário, 8 da noite na TV Globo, Baila Comigo, de Manuel Carlos, na qual ele vivia o Mauro, um marido ciumento, né, traído pela esposa, que era a Paula, personagem da Susana Vieira. Em 82 ele fez outra novela de Janete Claire, agora com o nome de Jorge, Sétimo Sentido, né? Jorge, que é um personagem, podemos dizer que de bom caráter, mas que vai se transfigurando no decorrer da novela por conta da ambição ligada às empresas da família Rivoredo, né? Que tinha como matriarca a Dona Santinha, que era a Eva Todor, né? A grande empresa que concentra os interesses dos personagens da novela e que, na verdade, pertencia, se não inteira, em boa medida, a Luana Camará, a mocinha da história, que era a Regina Duarte. Né? Depois disso, Otávio Augusto fez uma participação em Louco Amor, em 83. Antes de Sétimo Sentido, havia sido o Juca Badaró, de Terras do Sem Fim, baseada na obra de Jorge Amado, né? Um autor que vai reaparecer na sua trajetória, como já veremos. Né? E na década de 80 ainda participou de outras novelas. Foi Danilo em Transas e Caretas, né? Foi Jorge em Selva de Pedra, né? Na segunda versão dessa novela da Janete Claire, foi outro Jorge, né?
Esse personagem, em 1972, no original, um ator, foi interpretado pelo Ednei Giovenazzi, né? O Jorge Moreno, e ele era apaixonado pela Simone, a personagem da Fernanda Torres, né? A protagonista que só tinha olhos para o Cristiano, que era o Tony Ramos, né? E o Jorge tinha uma trama à parte que envolvia uma ex-mulher, a Valquíria, Juliana Carneiro da Cunha, e a filha deles, a Flávia, que era a Débora Evelyn, né? Logo em seguida, como ele estava na sua segunda passagem num alto cargo, né, de diretoria, presidência do Sindicato dos Artistas, ele acabou fazendo um pouco menos televisão, né? Isso aconteceu naquele hiato dos anos 70 e também nessa segunda metade dos anos 80. Mas em 87, ele fez uma novela na TV Manchete, que foi Corpo Santo, de José Louzeiro e Cláudio McDowell, né? Na qual ele vivia o Arthurzão. Logo em seguida, voltou a aparecer em produções da TV Globo, foi Dr. Guzmão na minissérie República, né? De Wilson H. Filho, né? Direção de Walter Avancini, projeto de Walter Avancini, casado com a dona Margarida, que era Nívia Maria, né? Eles representavam ali o que se chama até nos créditos da minissérie de família burguesa, envolvidos ali nos acontecimentos que levaram à proclamação da República, né? Havia o povo com o seu Patápio, que era o grande Otelo, a família imperial, os políticos, ministros, juristas, enfim, e uma família burguesa como exemplo dessa classe, né? Que eram os Guzmão, ou os Guzmões, como queira, né? No mesmo núcleo também havia Sandra Nemberg e Mariana McNiven, como as filhas do casal, né? Logo em seguida, Otávio Augusto participou da novela Tieta, que é baseada na obra de Jorge Amado, como o Dr. Marculino Pitombo, né, que era cômico e ganhou ares maiores na novela, falando em latim, usando expressões verborrágicas que mostravam uma cultura que ele talvez nem tivesse, mas posava como se tivesse, né? E ali a autoridade jurídica que os habitantes de Santana do Agreste tinham para consultar, né, nos conflitos do dia a dia que eles quisessem dirimir. E mal terminou Tieta, Otávio Augusto já embarcou na novela das 7, Mico Preto, de Marcílio Moraes, Leonor Basser e Euclides Marinho, na qual ele vivia o Lourival, o fiel escudeiro ali, o grande amigo do Firmino, o protagonista, que era o Luiz Gustavo, né? Em 91, o ator fez o Matosão. Aliás, o Matosão era o filho dele, né? O Matoso, patriarca dessa família, que acabam todos vampirizados ali, né? Na novela Vamp, de Antônio Calmon, que, como eu disse, já havia sido seu parceiro, seu colega em empreitadas no cinema. E ele aí o reencontrou na televisão, né? Depois vieram outras novelas, né? Otávio Augusto participou só para ilustrar, né? Porque os trabalhos realmente são bastante frequentes, né? Nos anos 90, o ator fez Fera Ferida, né, de Agnaldo Silva, Ana Maria Moretson e Ricardo Linhares, entre 93 e 94. Seu personagem era um poeta, uma pessoa que observava com um olhar muito particular os acontecimentos de Tubiacanga, né, o Afonso Henriques, cujo nome era uma homenagem a Lima Barreto, em cuja obra a novela se inspirava e que tinha como prenome, né, Afonso Henriques. Era Afonso Henriques de Lima Barreto, né? Na novela, o poeta era muito apaixonado por uma jovem que dormiu anos e anos, a sobrinha do professor Praxedes, Juca de Oliveira, que era a Camila, papel da Cláudia Ohana, né? E logo em seguida, o ator participou de A Próxima Vítima, novela de Silvio de Abreu, na qual ele vivia o Ulisses, que era irmão da Ana, a Suzana Vieira, né? Que ela não via há muito tempo, acreditava até que estivesse morto. Houve ali um mistério, um suspense em torno dele ser realmente esse irmão perdido da Ana ou não, né? E dependendo da versão que a gente assiste da novela, ele é ou não é esse irmão, né? Em 95 foi, e acabou sendo uma das vítimas do serial killer da história, né? Mas na versão exibida em Portugal, pouco depois aqui do Brasil, e depois no ano 2000, no Vale a Pena Ver de Novo, Ulisses foi revelado como o serial killer, o assassino, né? E não o Adalberto, que era o Cécio Thierry. O Silvio de Abreu criou um outro final que se encaixava bem para resolver aquela história da série de mortes, né? E o Ulisses aí, na verdade, não era o irmão da Ana, nesse final alternativo, e sim o filho do contador,
que havia sido acusado de matar o Didio De Angelis, que era o Carlos Eduardo Dolabella, e deu um desfalque do frigorífico, acusado também dessa coisa que ele não havia feito, né? E por conta disso, envergonhado, ele se matou na cadeia. Então, o Ulisses e o seu filho, aí revelado também, né? O Bruno, que era o Alexandre Borges, estavam mancomunados para se vingar de todos os implicados na morte desse antepassado deles, né? Isso não acontece na novela de 95, como eu disse. Pois bem, depois ele foi Sinésio em Anjo de Mim, de Walter Negrão, um autor que ele reencontraria em 2010 como Padre Emílio, da novela Araguaia, né? Participou de Por Amor, entre 97 e 98, foi o Calabrês em Dona Flor e Seus Dois Maridos, também de 98, e também da obra de Jorge Amado, né? Agora com texto adaptado por Dias Gomes. Né? Foi Alex em Andando nas Nuvens, foi o Visconde ou Conde, não me lembro agora, de Golvarinho em Os Maias, que chegou ao Globoplay recentemente, né? E emendou vários trabalhos por essa época. Fez Esperança, o Manolo, foi o Modesto em Agora é que São Elas, né? Também foi o Zé da Estação no remake de Cabocla, em 2004, e continua abrilhantando a teledramaturgia com vários outros personagens, né? Participou de O Brado Retumbante, participou de Avenida Brasil, foi o seu Diógenes, né, em 2012, foi seu Chuchu foi o Chuchu em Três Irmãs, de 2008, né? Além de participações breves em novelas como Paraíso Tropical, de 2007, foi o Faustaço, um dos amigos também, fiéis escudeiros, por que não dizer, do Leal, o Antônio Fagundes, em Tempos Modernos, novela de 2010, né, que ele fez pouco antes de Araguaia. E nos últimos anos, embora esteja no ar agora como seu Inácio em Salve-se Quem Puder, o avô da Alexia, que é a Débora Seco, né? Também avô da Petra, Bruna Guerin, e do Alain, que é o Thiago Fragoso, né? Ele tem enfrentado alguns problemas de saúde, infelizmente, Otávio Augusto, né? Por isso mesmo ele perdeu um papel de destaque em Segundo Sol, em 2018, que era o Dodô, que acabou ficando com o José de Abreu, né? Dodô, que é o pai do Beto Falcão, o protagonista, interpretado pelo Emílio Dantas, né? O ator também esteve nos últimos anos em Alto Astral, como seu Vicente, entre 2014 e 2015, já era um avô também, né? O avô da mocinha, que era a Natália Dill. É um ator que nos transmite muita simpatia e ficamos muito à vontade em acompanhar os trabalhos de Otávio Augusto, né? É uma das grandes figuras da teledramaturgia, por essa constância que comprova o seu grande talento, pela grande transformação que ele opera de um personagem para outro, né? Embora ao mesmo tempo seja essa figura tão simpática a nós que acompanhamos novelas e minisséries, né? Inclusive me lembro que não citei e cito agora, ele foi Benedito Valadares em JK, uma minissérie, né, de 2006, da Maria Adelaide Amaral e do Alcides Nogueira, né? E é um ator que, digamos assim, nos deixa muito à vontade para assistir um produto de dramaturgia, porque atores de gabarito, como ele, estarão ali envolvidos para nos emocionar e emprestar esse talento e essa experiência, né? Otávio Augusto já é casado há mais de 30 anos com uma atriz também que já nos emocionou bastante, né? Não está aposentada, mas por hora anda um pouco ausente das telinhas, né? Que é a Cristina Mullins. E nós esperamos que ambos, tanto Otávio Augusto quanto a Cristina Mullins, né? Ela agora vai aparecer em Salve-se Quem Puder, como irmã do Otávio, né? E esperamos que ambos continuem aí nos emocionando, nos divertindo em novos trabalhos, assim que a pandemia permitir que as gravações das novelas fluam naturalmente, né? Otávio Augusto, eu espero que se ele assistir a esse nosso vídeo aqui, goste bastante da homenagem do Vale a Pena desta semana. Você que é fã dele também. Eu provavelmente não citei alguma coisa que você assistindo estava esperando que fosse citada, não tem problema, comente aqui, né? E na próxima semana temos mais uma rememoração de uma carreira que vale a pena relembrar. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência e até lá.